Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas ao último episódio da série Caminho da Liderança Negra. E nesse último episódio nós vamos conversar sobre não é sorte, é estratégia. Como mulheres negras constroem sua liderança com intenção e visibilidade. Nós vamos hoje conversar sobre a liderança negra na prática, como ser respeitada, como se tornar influente, como se tornar protagonista, sem se perder de si, sem se perder de seus valores. Então, já quero dar boas-vindas a todas vocês que estão entrando, a Luciana, Josinete, Jojoba, a Adri deve ser Adriana, não sei, Oliveira, Regiane, Cássia, então sejam todas bem-vindas. Hoje é um episódio, o último episódio super prático, que você vai ter dicas específicas sobre como você fazer para trabalhar comunicação, sobre como você fazer para poder trabalhar empoderamento. Hoje é a live da prática, é a gente entender como que a liderança feminina negra ela é específica e como essa especificidade pode ser usada a nosso favor. Primeiro quero dizer a você que respira, eu sei que todo mundo anda muito cansado ultimamente, que todo mundo anda muito assoberbada, que temos jornadas duplas, triplas e uma série de coisas para fazer e para tocar. Então só respira, se acalma, receba o meu abraço, meu acolhimento, o meu cheiro, receba o meu aquilombamento e o meu entendimento também. Boa noite, Regiane, boa noite, Cássia. Som e luz estão bons, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Por favor, sinalizem aí para mim. E para começar, no assunto direto, quantas vezes você viu alguém sendo promovida, sendo reconhecida, sendo elogiada, ganhando espaço? Você olhou para a pessoa e pensou assim, mas por que será? Eu também faço tudo isso. Então por que eu também não estou recebendo a mesma aprovação, a mesma promoção, não estou ganhando o mesmo espaço, nem recebendo o mesmo elogio? Ao contrário, eu recebo caras feias, eu recebo não aprovação e parece que a minha mensagem nunca chega. Então a diferença disso pode estar na comunicação, no posicionamento e na estratégia e, para além disso, no racismo. Quero trazer verdades hoje. Sim, pode ser que a sua comunicação, a sua estratégia e o seu posicionamento precisem ser alinhados, precisem ser melhorados. Mas também significa, você sendo uma mulher preta, a sua comunicação, o seu posicionamento e a sua estratégia, elas são atravessadas também pela estrutura do racismo, que chega até você por todas as cicatrizes históricas que você vivenciou desde a sua infância. Seja na sua casa, seja na escola, seja na faculdade e depois, em todos os ambientes que você passou. Todas as cicatrizes que você recebeu do racismo, do atravessamento, da solidão, do preconceito, da maneira como seu corpo, como seu cabelo foi tocado, como você é vista, como você foi vista durante a sua vida, tem implicações agora na sua vida profissional e na sua vida pessoal também. Então, quando a gente vê uma pessoa que executa o mesmo trabalho que a gente, e na maioria das vezes a gente tem mais competência, muitas vezes mais formação, e a gente vê a pessoa tendo muito mais visibilidade, a gente começa a achar, como assim? Mas eu também tenho. Então pode ser que o problema esteja nesses três fatores, mas que também tem a ver com a questão do racismo. Então chega de esperar para você ser descoberta. Você é um talento, quero dizer primeiro isso. Você é uma potência que merece, que precisa ser validada, que precisa ser reconhecida, que precisa ser anunciada por você mesma primeiro, é claro. Porque a grande tarefa e o grande compromisso que a gente precisa ter é com a gente mesma. Então, com você mesma. Seja bem-vinda. Quero dizer a você que os seus medos, os seus cansaços, sabe? A sua exaustão, a sua jornada dupla. O hoje não está funcionando para mim. Estamos todas juntas nessa jornada. Todas juntas. Mulheres negras juntas. Então, por isso, a necessidade do aquilombamento é tão importante, né? A necessidade do aquilombamento para a gente entender que tem uma coisa errada com a sociedade. Não tem nada errado nem com a nossa cor, nem com o nosso cabelo, nem com o nosso jeito de ser, nem com o nosso jeito de falar. Não tem nada errado com você. Tem algo errado com a sociedade que foi estruturada no racismo e que culpabiliza você porque você nasceu do jeito que você nasceu. E como foi que você nasceu? Linda, maravilhosa, incrível, com essa pele, com esse cabelo, com essa história, com essa trajetória, com tudo isso. E essa autoestima, essa validação, isso tudo precisa ser apreciado por você, precisa ser valorizado primeiro por você, antes
de você receber essa valorização do mundo, essa valorização precisa vir de você. Hoje a gente vai conversar sobre como a liderança feminina negra, ela tem coisas muito específicas. Primeiro porque, para ser uma mulher negra liderando, independente do espaço, independente de que tipo de liderança seja, significa dizer que você está na categoria de mulheres que foram atravessadas em algum momento da vida pelo racismo. Você não é uma mulher branca, você não é um homem branco, você é uma mulher negra. Ó, essa é a primeira verdade. Quando a gente olha para o espelho, a gente vê a boca, os traços, o cabelo, né, as sobrancelhas, as orelhas, o nosso corpo. Então, tudo isso que a gente tem, todo esse conjunto que compõe a nossa identidade, e também o nosso inconsciente, e também os nossos pensamentos, e também o nosso simbólico, tudo isso compõe o conjunto de quem a gente é. Então, o lugar que a gente ocupa, essa líder que a gente se transformou, essa mulher que resolveu ir para fora, ir para o mundo, ir para o mercado de trabalho, e que deseja sonhar, e que deseja crescer, e que deseja fazer, e que deseja ser reconhecida, e que deseja se sentir feliz com o que está fazendo. Você precisa entender que esse seu fazer, a sua liderança, o fato de você ser uma mulher negra, tem questões específicas que você vai enfrentar. Existem desafios que são invisíveis da liderança feminina negra, que mulheres brancas não vão passar. Porque no Brasil, o que demarca a questão racial no Brasil é a cor de pele. Não importa, mas o meu tataravô era negro. Ah, tá. Era negro. Ah, mas o meu ancestral. O que demarca hoje, na atualidade, é a sua pele. E a sua pele pode ser um pouco mais clara, um pouco mais retinta. Mas o que demarca é a sua pele. São os seus traços. É o tamanho do nariz, é os nossos traços negroides que vão demarcar. São um demarcador racial que a gente fala. Então, quero trazer alguns aspectos específicos desses enfrentamentos e desses desafios que são específicos da liderança negra. Tem primeiro a dupla ou a tripla jornada. O que é isso? Que é uma coisa que permeia a vida das mulheres, mas das mulheres negras com um pouco mais de intensidade. Ou seja, são várias áreas para cuidar de uma vez só. Então, o trabalho, a liderança, o autocuidado, a família, a universidade, sei lá, a tese, a sua dissertação, a sua monografia, 1 milhão de coisas que você precisa cuidar e dar conta. Tem uma mentoranda minha que ela fala, eu tô tentando segurar os pratinhos. Tem vezes que os pratinhos eu consigo segurar, tem vezes que não. Então você precisa entender, quando você assume a sua vida profissional, você vai lidar com essa jornada que é dupla. Com a maternidade, com o relacionamento, com as coisas de casa. São muitas coisas para gerenciar. E aí eu sempre falo que esse mito de que a gente precisa achar um equilíbrio. Não, vai ter semanas que é 50% para uma coisa e 20% para outra. 30% para outra. A gente não tem como ser 100% em tudo, senão não vai sobrar nada da gente para a gente mesma. Então você já tira isso da sua cabeça. Essa dupla jornada já é uma coisa que está na estrutura social. O que você vai fazer é escolher dentro dessa sua jornada dupla, essa sua jornada tripla, o que naquela semana, naquele dia é mais essencial para você. E aí você escolhe, vai fazendo escolhas ao longo do caminho. Josi, é cansativo? É. Você também pode se escolher levar para passear, pode escolher autocuidado, pode escolher carinho, pode escolher boas relações. Você pode escolher organizar a sua vida a partir do que você acredita. Então, pensa aí. A dupla jornada ela vai fazer parte da sua trajetória, da sua liderança negra. O segundo ponto que vai fazer parte é o racismo institucional. Você vai ser testada o tempo todo. Você vai precisar provar essa excelência o tempo inteiro. Primeiro que você já se cobra por isso. Você já se cobra uma perfeição para além da conta, porque muitas vezes, muitas de nós já aprendeu desde cedo que a gente precisava ser muito boa se a gente quisesse alcançar e avançar, porque a gente já estávamos aí com um passo atrás só pelo fato da nossa cor de pele ser retinta, né? Só pelo fato de sermos negras. Então, esse racismo que está estrutural, institucional, histórico, que vai estar em todos os lugares, em todos os ambientes, diz pra gente, nos força a sermos testadas o tempo inteiro, ou precisar provar essa excelência, que muitas vezes está aqui, sabe aquela coisa das crenças que as pessoas falam, existem as crenças limitantes. Isso não é uma bobagem, né? Porque crença é uma coisa que, sabe quando algo foi instalado em você durante a sua vida, durante a sua trajetória, durante a sua história? Foram instaladas algumas ideias em você. E no nosso caso foram instaladas ideias pela sociedade de forma geral. Foram instaladas ideias pela educação. Foram instaladas ideias na estrutura da sociedade que a gente vive, que faz com que a gente se cobre muito mais do que o comum. Que fez com que colocassem a gente em lugares que a gente não precisaria estar. Então, essa necessidade de provar excelência o tempo todo, então, às vezes, assim, nunca fica bom. Nunca está bom, nunca é o suficiente. Então, às vezes, você não entrega,
você não acredita no que você está fazendo, você tem dificuldade às vezes de, sei lá, apresentar um artigo, entregar alguma coisa, porque nunca está bom. É uma cobrança, se você tirar 8, não pode, você morre se você tirar um 8. É uma autocobrança tão grande que chega a ser violento com a gente mesma. Mas isso também, Josi, é uma culpa minha? Não, a responsabilidade de mudar mas é uma estrutura social que chega até você, quando você acredita que precisa ser excelente em tudo. Você não precisa ser excelente em tudo. Ninguém, em sã consciência, precisa ser excelente em tudo. A gente precisa gostar de algumas coisas, focar em outras coisas, escolher as coisas que a gente vai se tornar boa aí, mas a gente não precisa ser excelente em tudo, a gente não precisa se cobrar excelência para primeiro apresentar. Então uma das coisas que faz com que a gente silencie muito é porque a gente se cobra tanta excelência que às vezes a gente diminui tudo que a gente faz. Por isso que mulheres negras também têm dificuldade de visibilizar o próprio trabalho, de mostrar os seus resultados, porque você diminui tudo que você faz, que é muito grande, que é muito resultado, e o que você faz diminui. E aí por conta disso você não fala deles. E aí, por conta disso, você não visibiliza o seu trabalho. E por conta disso, você não se posiciona. E por conta disso, uma pessoa, muitas vezes, que fez muito menos, recebeu o crédito de uma coisa como se fosse algo incrível. Então, um outro ponto importante dos desafios invisíveis da liderança negra é a síndrome da impostora e a hipervigilância. A gente já falou aqui, acho que foi no primeiro episódio, que foi sobre a identidade, depois no segundo a gente falou sobre como caminhar com mulheres negras é poderoso, depois no terceiro a gente falou sobre o posicionamento, e hoje a gente estamos falando sobre a liderança feminina negra na prática, né? Que não é sorte, é estratégia, como que a gente faz para construir de fato referência, potência e protagonismo. Então, a síndrome da impostora e a hipervigilância faz com que você sinta o tempo inteiro, você se vigia o tempo todo. Né? A síndrome da impostora você já sabe, a gente acha que não é boa o suficiente nunca. Que quando estamos fazendo algo, tem uma voz na nossa cabeça que fica dizendo pra gente que a gente é uma farsa, que aquilo que a gente vai fazer não é bom, que as pessoas não vão aceitar. Então a gente vai o tempo inteiro se auto-sabotando. A hipervigilância a gente fica sempre atenta, seja porque a gente vai sofrer alguma situação, seja porque a gente já adentra o espaço pronta, então a gente tá sempre se vigiando a fala, o jeito de fazer, porque não quer ser entendida como grossa, porque é a única naquele espaço, porque a exceção é tão cansativo, ser exceção é tão cansativo que a gente fica ali hipervigilante. A gente vai tomar um café num lugar que às vezes é super branco. A gente não consegue relaxar. A gente entra lá e fica: qual será o momento aqui que eu vou sofrer alguma coisa? Acontece muito isso. Qual será o momento que vão estranhar o meu cabelo ou alguma coisa vai acontecer comigo? Não, acontece com você também? Então a hipervigilância deixa todas nós exaustas. Então, essa é uma coisa que você precisa entender. Estou hipervigilante. O que eu vou fazer? Vou dar uma acalmada nessa hipervigilância aqui. Então, uma outra coisa, um quarto ponto é a solidão e a ausência de referências. Aquela coisa de eu sou a única, né? E aí, às vezes, quando você é a única no espaço, acaba que você não se sente entendida, principalmente se as pessoas ao seu redor, elas não são pessoas negras. Então, tem coisas que pessoas negras, mulheres negras na liderança vão sentir, perceber, que outras pessoas não vão. Esses dias eu estava conversando eu fui fazer minhas sobrancelhas, né? E aí a pessoa falou assim pra mim, é uma mulher negra, ela falou assim pra mim: Josi, ela falando sobre um relacionamento que ela teve e que a pessoa cometeu um ato de racismo com ela. E ela contando isso pra uma outra cliente, pra uma outra pessoa lá, uma outra cliente que era branca, e aí a mulher falou assim: não, eu não tenho ideia de que isso acontecia. Eu só vou acreditar que isso acontece porque é você que tá me contando, e porque eu sei quem é você, e porque eu conheço você. Eu falei, mas racismo ainda por cima, né? Ou seja, se eu não conhecesse, se você não, eu só vou entender, eu só vou aceitar porque você tem sempre uma condição. Então não é porque eu não conheço alguma coisa que isso significa que ela não existe, igual o racismo. Então, por vezes somos as únicas passando por situações específicas que atravessam a gente e que atravessam também a nossa liderança. Então, essa ausência de referências que a gente tem nos espaços de trabalho, nos espaços de poder, nos espaços de sucesso, nos espaços de formação, no palco, sabe? Essas ausências de referências ocupando os bons espaços faz com que também a gente se sinta muito cansada. É muito solitário, desde a infância. Né? É a questão do afeto, que não é pra gente, é a questão do respeito, que não é. Então, tem uma série de fatores que vai atingindo a gente ali cotidianamente. E tem uma coisa que deixa você muito exausto, é o excesso de pensamento. Sabe, às vezes, aquele dia em que você pensou tanto, e você terminou o dia pensando assim: nossa, tô com a sensação de que eu não fiz nada, mas eu fiz tanto, mas não fiz nada.
tem duas coisas aí, mas eu vou falar só de uma. É que o excesso de pensamento gasta muito da nossa energia. Então, o excesso de pensamento faz com que você fique extremamente cansada, porque excesso de pensamento faz com que você gaste a sua energia pensando muito mais do que executando. Então, se preocupando, se autovigilando ali. Então, você vai ficar em si muito cansado. O quinto ponto é o medo de errar. O medo de errar, por quê? Porque mulheres negras aprendem logo cedo que um erro de uma pessoa negra, ele é imperdoável. Eu tenho um amigo, nesse caso é um amigo, ele fala assim, olha, aquilo, né? A mesma mão que pesa para uma pessoa branca pesa de forma diferente para uma pessoa negra. Então, o erro pra gente significa muito mais. O errar, muitas vezes, para as mulheres negras chega a ser imperdoável, mas aí a gente precisa normalizar os nossos corpos errando também. A gente precisa olhar pra gente e entender que a gente também pode errar, pra gente também não se colocar no lugar de culpabilização. Deixa eu tirar uma coisa aqui que entrou. De culpabilização. Então, se permita também errar. E ao errar, se permita perdoar, se permita entender que você está em construção, que você está em evolução. Então, tá tudo certo errado, tudo certo trocar a rota pelo caminho. Josi, mas a sociedade não vai entender assim. Mas você precisa começar a se entender assim. E precisa começar a agir assim com você, para você se posicionar também assim no mundo. A sociedade em si não vai mudar, não agora, temos tido bastante avanços, mas ainda temos muita coisa para avançar. E nós precisamos fazer isso no nosso âmbito privado e no nosso âmbito coletivo. Então, além de abraçarmos umas às outras, a gente se perdoar quando a gente erra. E a gente se tratar com mais amor, com mais autocompaixão. O sexto ponto é a identidade diluída, né, para caber em ambientes corporativos brancos. Como é que é isso na prática? Às vezes, eu estava conversando com uma menina hoje no Instagram, uma líder que trabalha no banco, ela falou, Josi, no banco anterior eles pediram para eu amarrar o meu cabelo quando eu ia para uma reunião com a gerência, né? Porque para parecer mais harmônico. A gente está no século XXI, né? Então, essa coisa a gente precisa diluir a nossa identidade para a gente poder ter espaço, e aí nem tem ainda, ter espaço dentro dos lugares que a gente ocupa. Então, em ambientes corporativos, na maioria das vezes, em ambientes muito brancos, em ambientes que são ali muito conservadores ainda, muito reacionários. Às vezes, quantas mulheres negras? Tem um livro da Nilma Lino, que é Da Raiz do Cabelo à Cor da Pele, né? Que ela fala sobre os salões afro em Belo Horizonte. Ela faz uma pesquisa, a tese de doutorado dela, que ela vai falando sobre o corpo e o cabelo como elemento de enfrentamento na sociedade, e a partir como elementos identitários também. Então ela vai analisando esses salões étnicos como espaços de aceitação, e ela vai ouvindo ali os seus entrevistados e as pessoas vão trazendo as suas experiências de ter que moldar o seu cabelo, o seu vestir e o seu corpo para poder assumir ou não determinados espaços. Então essa questão de diluir a nossa identidade faz com que também a gente se perca da gente mesma. Porque quando a gente dilui quem a gente é, o que sobra da gente? Uma caricatura. Por isso que eu sempre falo que o caminho para uma liderança negra transformadora, protagonista, ainda mais no século XXI, que a gente tem muito mais portas escancaradas e abertas, em que a gente tem muita coisa para avançar, tem muita coisa que já avançou, então a identidade é um elemento de fortalecimento, de força, é um instrumento que a gente precisa utilizar, porque ele faz parte de quem a gente é. A nossa identidade, ela faz parte de quem a gente é, da construção que a gente tem, da história que a gente tem. E aí, pensando nesses elementos, né, que são os desafios invisíveis que a gente tem, que são específicos da liderança negra, a gente também precisa entender na prática, mas aí, Josi, ok, eu entendi que a gente tem esses desafios todos, mas na prática, o que significa a liderança negra na prática? É muito mais do que só sobre um cargo, né? É sobre você ter consciência. Por quê? Porque os cargos são inúmeros os que a gente ocupa. Eu vou ter mulheres aqui que ocupam cargo numa escola, eu vou ter mulheres aqui que vão ocupar no corporativo, na política, no governo, que estão à frente de uma secretaria, que estão liderando, sei lá, uma equipe de produção, que tem os seus próprios negócios, que estão trabalhando com a voz, com a imagem, que são mulheres que ocupam um cargo de destaque. Então, a nossa liderança, você precisa entender que a liderança negra ela é plural, ela é diversa, porque são diversas as nossas histórias, há uma diversidade da textura do nosso cabelo, há uma diversidade na tonalidade da nossa pele, que se colocarmos todas uma ao lado da outra, é uma beleza, né, de diversidade. Então, a liderança negra, ela é diversa, ela não é única.
Assim como o sucesso também. O conceito de sucesso dentro de uma liderança negra, ele não pode ser o mesmo conceito de sucesso de uma liderança branca. Porque sucesso pra gente significa uma variação de coisas. O que significa sucesso pra mim não é o mesmo que significa pra você. Por isso que é importante quando a gente trabalhar a construção da liderança feminina negra, a gente entender que existem as histórias que são pessoais e que são específicas, que faz com que aquela liderança ela tenha características peculiares daquela pessoa. A sua liderança vai ter a sua cara, o seu sucesso vai ser muito diferente do que eu acredito do que é sucesso. Então, o sucesso de uma mulher negra na gestão de uma escola, por exemplo, é diferente do sucesso de uma mulher negra à frente de uma equipe no mundo corporativo. Assim como vai ser diferente de uma mulher negra à frente de uma secretaria de governo. Assim como vai ser diferente do sucesso de uma mulher que ocupa um cargo na política. Então, é diverso. Então, a nossa liderança, ela é plural, ela é diversa. E olha que coisa linda. Assim como a nossa identidade, ela é diversa, ela é cheia de vida, cheia de história. Não dá pra ser única, não dá pra ser pensada de forma única. Nem as nossas vestimentas são pensadas de forma única. Eu adoro um blazer, eu adoro uma terceira peça, sempre adorei uma terceira peça. Você pode gostar de uma outra coisa, você pode gostar de um vestido longo. Isso não quer dizer que você vai ter sucesso em detrimento a mim por conta da roupa e eu em relação a você. Porque há uma diversidade na nossa liderança. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Na verdade, é a segunda coisa. A primeira é que a gente vai ter dificuldades específicas e que na prática a liderança negra, ela é também sobre consciência, mas ela é diversidade, ela é pluralidade. Então, como é liderar? E às vezes eu falo muito isso, olha gente, vamos liderar como mulheres negras, não vamos liderar como gente branca, não. Então, como é liderar como uma mulher negra? Para enfrentar os desafios que você tem, os desafios que a gente enfrenta cotidianamente, os desafios que são estruturais e que vai atravessar a gente, mesmo com essa variedade de espaços, a gente precisa de alguns pilares que são importantes. Boa noite, Dilane, bem-vinda. Então, uma das nossas coisas é se conectar com essa identidade que é nossa, se conectar com quem a gente é. Se conectar com quem a gente é, às vezes temos uma dificuldade enorme. Porque a gente vive no automático, a gente vive fazendo, a gente vive executando. Às vezes são tantas tarefas no dia que o dia passou, e passou mais um dia, e daqui a pouco passou a semana, e foi. Então, identificar com essa, sabe, se conectar com essa identidade significa dizer que a gente precisa olhar pra gente o tempo inteiro, que a gente precisa se vigiar, que a gente precisa se acolher, que a gente precisa se observar, que a gente precisa gastar um tempo olhando para aquilo que na gente é específico. Então, reconectar com essa identidade, que vai significar dizer reconectar com a sua história pessoal, depois com a sua história coletiva, se identificar com os seus traços, se identificar com o seu cabelo. Gente, não tem como a gente ter sucesso, ficar bem na vida, se a gente não tiver feito as pazes com a gente mesmo. Então, essa identificação com o seu cabelo, com a sua cor de pele, essa fazer as pazes com o seu nariz, com quem você é, com a sua história. Fazer as pazes com isso é um ponto importante para você poder viver bem. Isso é uma coisa que na liderança negra precisa ser pensada. Olha, no geral, se a gente for olhar, vamos pensar nas mulheres sem pensar mulheres pretas e mulheres, porque a gente tem a questão da interseccionalidade, né? A gente tem o duplo enfrentamento, o enfrentamento do gênero e o enfrentamento da raça. Tem enfrentamento da classe também, eu vou colocar esses dois aqui, enfrentamento do gênero e enfrentamento da raça. Então, quando a gente tem essas duas dimensões, então, vamos pegar a dimensão, vamos pegar todas as mulheres, de maneira geral, mulheres brancas e mulheres pretas, que enfrentam a dimensão do gênero, a desigualdade de gênero, certo? Então, por si só, todas as mulheres, a gente vai ter algumas questões ali que são específicas, né, que é o fazer rotineiro, mas as mulheres pretas, elas não vão ter essa necessidade de fazer um caminho de volta, de fazer as pazes com a sua identidade, porque elas não tiveram suas identidades apagadas. Elas não tiveram seu cabelo negado. Elas não foram lidas como feia. Elas não foram lidas como mulheres que não mereciam afeto. Elas não foram colocadas na história, como no livro de Gilberto Freire, elas não foram colocadas na história como mulheres feitas para o sexo e para o trabalho. Elas foram colocadas na história como mulheres feitas para o lar. Na história, quando o feminismo branco nasce, as mulheres negras continuam em casa cuidando dos filhos e da casa, lavando e passando, para que essas mulheres negras vão para a rua. Então, o direito que vai chegando para a gente vai chegando um tempo depois. Então, quando a gente... Para a liderança feminina negra, é importante olhar para a identidade, sim. Fazer as pazes com quem você... Não negar quem você é. Olhar para você com tudo que você tem, com a potência que você é, e aceitar isso, e fazer as pazes, e abraçar isso, e fazer, ai, que coisa boa, que eu sou assim.
Uma outra coisa é honrar a sua ancestralidade. E honrar essa ancestralidade é você reconhecer também, é você fazer você fazer um caminho de volta histórico e você entender que antes de você vieram outras que construíram os espaços, que construíram caminhos para você chegar onde você chegou. Porque onde você chegou, minha irmã, já é grandioso. As coisas que você já fez, pensa aí comigo agora, de onde você veio, para onde você está. Quantas coisas você precisou derrubar, enfrentar para você chegar até aqui? Eu só quero saber se você já celebrou. Você precisa, né? Você precisa abrir. Eu abro uma champanhe de maçã verde, uma coisa bem estranha, mas uma cidra de maçã verde eu já celebro. Mas pensa, você veio de lá, você fez um caminho, uma evolução dentro de uma sociedade que tenta o tempo inteiro apagar você. Aí você precisou fazer um caminho de volta de pensamento, de psicológico, de emocional, e você fazer um caminho histórico. E você foi travando as suas batalhas e avançando para você ocupar o espaço que você ocupa hoje de trabalho. Então pensa comigo. Honrar a ancestralidade significa dizer que você vai olhar para trás, você vai dizer, antes de mim vieram outras, que construíram também um caminho. Então eu estou falando também de Dandara, de Aquatirene, das outras rainhas africanas que vieram parar aqui no Brasil, das mulheres pretas que abriram os espaços para que a gente passasse, para que a gente conseguisse ocupar o que a gente ocupa hoje. Então estou falando daquelas que vieram antes. Então é honrar isso, dizendo, olha, eu reconheço que eu cheguei até aqui porque eu sou também uma mulher coletiva, faço parte de uma liderança que é coletiva, que não é só sobre mim. Então eu tenho aquelas que vieram antes de mim. E aí também nesse lugar eu vou colocar a minha mãe, a minha avó, as minhas irmãs, as minhas referências que vieram antes de mim. Eu vou fazer as pazes com essas mulheres também. Eu vou honrando as que vieram antes, historicamente. E aí, historicamente, eu preciso conhecer a história de Dandara, a história da Aquatirene. Eu preciso saber quem foram as mulheres pretas que vieram da África, trazidas para cá à força, e aqui se rebelaram, não silenciaram a sua voz, viraram resistência. A gente tem história de mulheres negras aqui que pegavam navios negreiros e dedicaram a sua vida a interceptar navios negreiros enquanto eles ainda estavam chegando aqui. A gente tem mulheres negras que, sabe, construíram seu próprio quilombo, matar dentro, e viraram rainhas daquele quilombo pelo povo, pelas mãos do povo. E para você fugir para um quilombo naquela época, precisava de muita estratégia. Precisava entender de mapa, entender de liderança, entender de negócio, entender. Então tudo isso, toda essa caixinha, tudo isso está em você também. A estratégia, a comunicação, o posicionamento, o empoderamento, a resistência. Quando a gente honra a ancestralidade, a gente busca isso tudo e a gente traz pra gente. A gente vai ali e a gente fala, ok, também há força em mim, também há história em mim, também há ancestralidade em mim, também há sabedoria em mim, também há beleza em mim. Também há fragilidade em mim, mas eu vim de mulheres incríveis. Por isso que você também é uma mulher incrível. Então, e a partir daí a gente vai para o outro ponto. Liderar com uma mulher negra é posicionar sua voz com autoridade. Josi, como é que a gente constrói autoridade? A gente constrói autoridade tem algumas formas, mas uma delas é, eu sei que as mulheres que estão aqui comigo são mulheres que entendem muito bem das suas áreas. Isso já dá autoridade para você. Quando você entende exatamente sobre o que você está fazendo. E não é só isso, quando você entrega resultados. E eu sei que vocês entregam resultados. A grande questão não é a entrega dos resultados, é como você visibiliza os resultados. Visibilização dos resultados é o que traz para você também autoridade. É como você comunica esses resultados. A grande questão é que a gente não comunica, porque a gente fica humilde. A gente tem medo de falar para não virar besta, para não parecer que a gente é desumilde. Pelo amor de Deus, sejam desumildes. Falem dos trabalhos de vocês, com alegria, dos avanços. E aí, como faz isso? Nem sequer celebra quando tem um resultado bacana de uma coisa que você... E como você não celebra, como você não valida, o que vai acontecer? Você não vai construir autoconfiança, porque a autoconfiança a gente se constrói quando a gente vai se validando. Ana tá falando verdade, não é? Ana se identificou? Eu também passei por esse caminho, Ana. Precisei passar por esse caminho que é doído, mas a gente precisa aprender. Então... Você constrói a autoconfiança, você se validando, olhando para os seus resultados. Se eu fizesse com você um exercício agora, de pedir para você colocar no papel todos os resultados que você já entregou, na função que você está hoje, quantos resultados teriam? Quantas pessoas você conseguiu tocar? Quanto de resultado você conseguiu entregar? Sabe? A gente falando de mulheres negras que ocupam espaços que muitas vezes vão direcionar as decisões daquele lugar. Então, pense nisso.
Você vai posicionando a sua voz com autoridade de quem sabe quem é, de quem está empoderada de quem é, de quem está empoderado dos seus resultados, de quem está feliz com os seus resultados, de quem está consciente e que esses resultados eles são inegociáveis e que você não deixa ninguém tirar um mínimo assim dele. Validação. Validação constrói o quê? Autoconfiança. Porque você passa a acreditar em você, defender você e apoiar você. Você passa a contar com você mesmo. Uma outra coisa, liderar como mulher negra por favor, é não copiar os modelos brancos de liderança. É construir uma liderança que seja plural e que seja antirracista. Às vezes só o fato de entrar no lugar, de entrar com uma postura, a pessoa já fala, não está acostumada a ver a gente no lugar, né? Só está acostumada a nos ver no lugar de subserviência, quando vem em um lugar diferente, é um estranhamento social. Então, quando a gente olha para não copiar modelos brancos de liderança, significa dizer que a gente vai construir uma liderança que é antirracista, uma liderança que tem aquilombamento, uma liderança que olha você, que olha as outras mulheres negras, que valida, e que não está estruturada apenas no sucesso branco europeu e central, sabe? Então, não copiar. E aí, queria também fazer um exercício. Quem são as lideranças, as líderes negras que você admira? Sabe? É nessas mulheres também que você precisa olhar. Quem são as lideranças que você admira? Então, construa uma liderança antirracista, um posicionamento em que no seu posicionamento vão ter elementos da sua ancestralidade, do seu saber, da sua identidade, de quem você é. Tudo isso é um alinhamento. E aí, cada vez mais você vai parecer essa metida, né? Como a Ana fala aqui, é metida, né? Por se posicionar onde não tínhamos voz, onde anteriormente, tentaram nos apagar. E aí a gente passa a reivindicar esse lugar. Com estratégia, com intenção. E aí, claro, você vai ser interpretada como um besta. Mas aí você está validada com você. Uma outra coisa é construir seu caminho sem abrir mão de quem você é. A grande questão é você saber exatamente quem você é. Quando você sabe quem você é, você consegue não abrir mão. Porque você vai conseguir, a gente falou sobre isso na terça-feira, né? Sobre a gente não abrir mão de quem você é, que isso tem a ver também com posicionamento. Eu não abro mão de quem eu sou, eu não abro mão, mas para entender quem eu sou, eu preciso saber o que é negociável para mim, o que é negociável, quais são os meus valores, como eu vou me posicionar no mundo, e como eu me posiciono no mundo para mim, para minha família, no meu trabalho. Então, construir o seu caminho sem abrir mão de quem você é, significa que você precisa primeiro entender quem você é. Aceitar quem você é. E aqui é a grande questão, que todas nós, mulheres pretas, é quem nós somos. Claro que tem a nossa dimensão pessoal, a história pessoal, mas tem a nossa história coletiva, que diz pra gente que todas nós fomos atravessadas pelo racismo. Somos atravessadas. Que implicou nos nossos corpos, na nossa história, marcas que são profundas, de uma autoestima muito esvaziada, muitas vezes, de uma autoconfiança fragilizada. Então, mas você consegue construir uma liderança feminina forte, transformadora, quando você não abre mão daquilo que você acredita. Uma outra coisa importante para a gente entender que liderar com uma mulher negra é a questão da representatividade. O Kabengele Munanga, ele tem um livro que ele fala, acho que está até aqui na minha estante. Tem um livro que ele fala sobre racismo e preconceito. O professor fala sobre várias questões, mas ele fala sobre assumir a identidade também como um ato político. Ele fala do elemento da identidade sendo assumido para a gente entender que quando a gente assumir ele como um ato político, a gente tem um entendimento de que não é só sobre nós. É sobre os que vieram antes, e sobre os que virão depois, e sobre os que estão aqui agora. Então é representatividade. É o que de representativo você tem, você traz isso para a sua consciência e para o seu fazer. Você também observa a representatividade das outras, entende que você não está sozinha, embora você seja uma exceção nesse lugar que você está hoje, mas você entende que você não está sozinha, e a partir disso, você vai construindo a sua representatividade, mas você traz para a sua consciência essa verdade, esse dado histórico de que existiram outras antes e que existirão outras depois, que existem outras agora, e que somos todas parte de um grupo. Mulheres negras que são atravessadas por uma série de questões que foram passadas pelo racismo. Então, o Kabengele, se vocês puderem ler, esse livro é muito bacana, acho que chama Racismo e Preconceito. É um livro bem fininho, roxinho, é bem bacana. Uma outra coisa da liderança
Liderar com a mulher negra é a gente pensar no aquilombamento, que a gente conversou, acho que foi no segundo episódio, sobre como caminhar com mulheres negras faz com que a nossa caminhada ela seja poderosa, ela seja transformadora. Que é o poder da gente conseguir descansar a nossa identidade em uma outra mulher negra. A gente conseguir tomar um café, a gente participar de grupos negros, a gente participar de mentorias, a gente participar de eventos, a gente ler os livros, a gente fazer essa imersão de volta, a gente se aquilombar. Em espaços que trazem a nossa história, a nossa cultura, seja um museu, seja uma roda de samba, seja um coco, seja na sua cidade, o que for. Sabe? É você voltar e fazer esse seu momento de aquilombamento, porque o aquilombamento ele faz com que a gente descanse a nossa identidade, que a gente se fortaleça, com que a gente consiga falar sobre nossas questões de forma segura, sem ser mal interpretada. Nunca você conversando com uma mulher negra, né, que está ali no mesmo posicionamento que você, sobre que você foi entendida como negra, a pessoa vai entender na hora, não precisa falar muita coisa. Então o aquilombamento ele vem como esse elemento de cura. Então pensando nisso, a gente vai entrar para o terceiro ponto, que é algumas características elas precisam ser cultivadas, né? Algumas características elas precisam ser vistas quando a gente pensa nessa liderança negra. Uma das coisas que você precisa observar é a questão da autoconsciência. Lembra que eu falei há pouco sobre a questão de você saber quem você é? Então, saber quem você é antes de você tentar provar o seu valor. Porque a gente também tem uma estrutura social que faz com que a gente, o tempo inteiro, quase todos os dias, precise provar que a nossa existência ela é válida, que a nossa existência merece ser dado pelos os dados históricos, a questão da TV, quando a gente vai ver que a gente fala, né, que a carne mais barata no mercado é a carne negra. Então, mas antes de você tentar provar o seu valor para o mundo, tenha consciência de quem você é. Traga isso para a sua autoconsciência. Tenha autoconsciência do valor que você tem, do resultado que você entrega, da história e da força que você carrega. Traga para o âmbito da sua consciência toda a potência que habita em você, toda a historicidade que habita em você. Para aí sim você trazer isso para o mundo. Porque se você não traz isso, o mundo, o seu redor, a sua realidade ali, o mundo vai trazer para você uma outra narrativa sobre você. Então, isso é uma coisa importante para você trazer para a sua autoconsciência, que quem precisa construir a sua narrativa é você mesma. A partir do seu lugar, a partir do que é importante para você, a partir da autoidentificação, a partir do processo de conscientização, a partir do processo de construção dessa identidade. Um outro ponto é a autorização interna. A gente precisa parar de esperar permissão para se posicionar. Parar de esperar permissão para agir. Esperar permissão para trazer a nossa voz. Esperar permissão para receber um lugar de fala naquele lugar. Mulheres negras, não fiquem esperando não. Construam seus próprios espaços. A Thaís Araújo esses dias, acho que vocês viram essa entrevista da Thaís, né, ela falando sobre as marcas que ela trabalha, né, as marcas, ela fala, olha, eu gosto como é que ela falava? Falava que ela gostava da mídia, a mídia gostava dela, acho que ela tá falando da questão dos comerciais e das marcas que ela já faz. E aí ela falou, teve uma hora na entrevista que ela falou assim, as marcas que eu trabalho hoje foram marcas que eu fui bater na porta. E a gente fala de Thaís Araújo, né, gente? Foram marcas que eu fui bater na porta. Então, às vezes, a gente fica esperando que chegue até a gente uma permissão, um reconhecimento. Não fique não. Se você deseja, se você quer o sucesso, você vá atrás. Não fique esperando essa permissão do mundo. Ele não vai te dar. A gente não precisa de permissão para agir. Você não precisa de permissão para pegar o seu trabalho, envolver um negócio e apresentar para alguém. Você não precisa de permissão para chegar numa reunião e preparar para você. Você não precisa de permissão para ocupar o espaço que já é seu, que você já ocupa. Você não precisa de permissão para falar com a sua equipe, para gerenciar, para coordenar, para dar a sua ideia. Você não precisa de permissão para dar a sua ideia numa reunião. José, eles não vão gostar. É só a sua ideia. Você não precisa gritar com ninguém. Você vai falar sobre aquilo que você acredita. Então você não precisa esperar permissão, sabe? Autorização para você ser quem você é. É como pedir autorização para usar o cabelo que a gente quiser, a roupa que a gente quiser. Eu não peço permissão. Eu aprendi muito cedo eu sempre falo isso, né? Aprendi muito cedo com a cana de açúcar. Se eu fosse esperar permissão para fazer alguma coisa, eu tava frita. Então eu entendi que eu ia ter que empurrar algumas portas mesmo, causar algumas situações para poder chegando nos lugares.
Então, é você quem precisa dar essa autorização interna para você. Se autorize. Se autorize viver, ser feliz, liderar, falar, pegar o microfone, andar por aí com vestes de rainha africana. Se permita, autorize-se ser feliz, se divertir, celebrar, falar dos seus resultados, se autocuidar, ser leve. Dê autorização interna para você. Diga assim, o racismo disse que eu não mereço, mas eu decidi que eu mereço. E se autorize e vá. E usar uma outra questão é a gente usar essa ancestralidade como uma estratégia, né? Usar a sua história como fonte de sabedoria e não só como fonte de dor, porque a história da gente ela é toda permeada por dor. E eu não estou falando que a gente vai anular isso, não é sobre isso não, tá? Mas a gente também precisa entender que a nossa história ela também é uma fonte de sabedoria. Ela também tem... Eu lembro daquela professora que eu também sigo ela, que ela é maravilhosa, acho que é a Bárbara, falando sobre quando ela foi para uma empresa dar uma palestra e aí quando ela foi dar a palestra eles estavam falando só sobre as dores, ela estava com uma sala cheia de pessoas negras e ela falou, olha, já que estamos todas aqui, essas dores todas nós já conhecemos e nós já validamos, vamos falar sobre como eu tenho nessa sala 10 pessoas que estão fazendo dinheiro. Então vamos falar também sobre as nossas potências, porque a sociedade já traz as coisas difíceis que a gente tem. Os dados históricos brasileiros já dizem isso, né? Quem mais morre, quem mais perde filhos, quem mais tem anemia falciforme, quem mais adoece, o corpo que menos recebe anestesia, quem não mora bem, sabe? Quem menos tem direito a afeto. Então, esses dados históricos, eles já falam sobre os nossos dados de dor. E a nossa trajetória, a nossa pele já são permeadas por essas histórias. Então, vamos também usar estrategicamente a nossa ancestralidade como uma fonte de alegria também, de presença, de sabedoria, de leveza, Não sei se Clarice tá aqui. Clarice é uma amiga que eu falava pra ela que ela pra mim representava a diversão, porque ela sempre tá no lugar da leveza. Então, é também para esse lugar, sabe? Que a nossa trajetória, a nossa história seja também uma fonte de leveza, de potência, de força, mas não dessa força solitária que você precisa nadar o braço, nadar o mar, assim, abraçada para poder chegar do outro lado e ganhar a da heroína. Achei a heroína muito cansativa, não, gente. Mas a gente pode juntas construir espaços autênticos em que a gente pode se apoiar. A gente pode olhar para nossa trajetória e falar, nossa, Dandara foi incrivelmente astuta. Então, usar estrategicamente a sua... Por quê? Porque isso vai alimentar você quando você usa a sua história estrategicamente. Um quarto ponto é a presença intencional. Ocupar espaços com propósito e não apenas para cumprir metas. Aí eu vou perguntar para você, por que você ocupa o espaço que você assumiu hoje? Josi, era falta de opção, eu ocupei porque só era esse. Então já saia daqui, se mexa para você ir ocupar o espaço que você deseja. Não fique parada não, fique esperando permissão não. Se permita procurar. Não, eu estou ocupando esse espaço aqui porque alguém me indicou. Eu não sei qual é a razão e o motivo pelo qual você ocupa o espaço que você assumiu aí, tá? Mas aprenda a ocupar esses espaços com propósito. Não apenas para você ser mais uma cumprindo metas. Com propósito, com intenção. Eu sempre falo, bom, se eu já estou lá... Eu falava muito isso nos eventos no governo aqui, no governo do estado, quando eu organizava os eventos, que eu já era a superintendente responsável por aquelas escutas todas, com aquelas pessoas todas, eu falava, bom, esse espaço de superintendente já é meu. Eu sou a única mulher preta ocupando esse negócio aqui. Então, já que eu estou aqui ocupando, eu sou a exceção, eu também vou ocupar isso aqui com muita intenção, com muita intencionalidade. Então, as minhas vestimentas, elas são minhas, mas é uma coisa minha, né? Elas já são intencionais. Os meus turbantes, eles são intencionais mesmo. A trança é tudo intencional. Para demarcar ali um território, para causar nas outras mulheres representação. Mas isso, para mim, também representa para mim legado, representa para mim ancestralidade, representa diversão também, sabe? Representa beleza. Então, precisa fazer sentido nesse lugar para você. É ocupar com propósito. Qual é o propósito? Eu lembro eu estava organizando, era um plano aqui, estadual, para a primeira infância, em Pernambuco, né? Era uma coisa de escutas públicas. Eu falei assim, olha, já que a gente está ocupando o plano, eu sou uma mulher negra ocupando esse lugar aqui, vamos colocar uma política pública de enfrentamento ao racismo logo na primeira infância. Logo cedo, vamos estabelecer isso no Estado. Claro que isso vai rodar daqui a uns anos, né? Mas os pontapés iniciais estão lá.
Então, eu ocupo com propósito. Se eu sou uma mulher preta ocupando esse espaço, o que é que eu posso fazer que posso transformar a vida de outras mulheres pretas aqui? Outras pessoas que vão vir depois. O que eu posso fazer nesse ambiente aqui para intencionalmente trazer um pouco mais dessa identidade, um pouco mais dessa negritude, um pouco mais dessas histórias e desse atravessamento do racismo? Tô falando de chororô, não. Tô falando de, sabe, tô falando de você ser estratégico e intencional. Não sei. Seja intencional, ocupe com propósito, não só para você cumprir as metas. Por quê? Porque isso vai sustentar você ao longo do processo. Isso vai causar impacto. Isso vai causar posicionamento. Isso vai fazer com que a sua comunicação também melhore. Isso vai fazer com que a sua marca pessoal ela deixe um registro. Sabe? É o registro que a sua marca pessoal vai construindo ao longo do processo. E um último ponto que é uma coisa importante, que é o alinhamento entre a identidade, o resultado e a sua reputação. A reputação é um pouco o que as pessoas falam quando você não está. Isso a gente não vai conseguir controlar. O que a gente consegue controlar é o rastro do nosso trabalho. São as características do nosso trabalho, é o nosso fazer. Quais são as marcas do nosso fazer? Como que a gente faz, como que a gente executa o trabalho que a gente ocupa hoje? Como é a sua forma de executar? Quais são os valores que validam a sua trajetória e o seu fazer profissional? Quais são os valores que velam o seu fazer profissional? Kelly tá falando, faz muito sentido o que você fala. Kelly, que bom que tá chegando em você. Vai ficar gravada? Vai sim, vai ficar gravada. Essas eu vou deixar todas gravadas. Acho que aquilombamento foi que eu não consegui, porque o Instagram me derrubou muitas vezes e aí ficou inviável. Deixar gravada, mas vai ficar gravada assim, tá? Não se preocupa. Manda um beijo já pra sua irmã e obrigada por estar aqui, tá? Um cheiro em você. Então é quando você faz esse alinhamento, sabe? Você vai alinhando a sua identidade, a sua reputação e o seu resultado. Então, eu não consigo controlar o que vão falar de mim. Ela tá dizendo que ela tá na faculdade, tá? Entendi. Crise de ansiedade. Sim, o adoecimento nas mulheres negras é uma coisa muito séria. Eu sempre falo, assim, a gente precisa fazer terapia, é importante. É importante também que a gente comece a... Por isso que eu falo que olhar para o lugar da identidade faz com que a gente fique tão fortalecida na gente mesma, ter espaço de aquilombamento, que faz com que a gente aprenda a enfrentar os lugares que a gente tem, que às vezes já são lugares muito adoecidos, que são lugares inóspitos muitas vezes, que são lugares em que as pessoas ainda não aprenderam a respeitar. Inclusive, se eu quiser construir estratégias e pontos para sair de um trabalho que não me cabe mais. Ju, às vezes eu não consigo sair agora. Ok. Você vai se fortalecer onde você está. Quando você não consegue mudar uma situação, o que você faz? Você se fortalece onde você está. Você busca apoio, você busca ajuda. Você se fortalece e você se prepara para dar o fora. Você se prepara para sair. Mas com uma preparação. Com uma intenção. Tá? Com uma intencionalidade. E com cuidado, né? E com muita autoconsciência, com as pessoas ali do lado, então, com tudo isso. Então, eu também estou tratando a ansiedade. Tem uma pesquisa que fala que a ansiedade é o mal do século e ela atinge, em sua maioria, as mulheres negras. É sobre isso, assim. E aí, por isso que o autocuidado, a diversão e a leveza é importante para mulheres negras. O aquilombamento é importante porque quando a gente se reúne com outras mulheres pretas, olha como isso salva a gente, como isso é maravilhoso, como a gente se encontra uma nas outras, sabe? Isso é importante, de transitar. Esses dias, as meninas que são, as mulheres que são na mentoria Sankofa, duas delas, que são de São Paulo, resolveram fazer um momento de aquilombamento e resolveram se encontrar. Então, foram tomar um cafezinho. Você, para mulher negra, a gente não aprendeu a fazer isso, mas é você aprender a construir a sua vida de uma forma mais saudável. Isso também requer um pouco uma dosagem de resistência? Sim, requer. Mas você construir a sua vida coisa mais saudável, incluindo no seu cotidiano. Vou fazer uma live qualquer dia desse de autocuidado, tá? Incluindo no seu cotidiano ações que vão fazer bem para você, que vão criar pequenos tijolinhos para criar um alicerce mais seguro, um alicerce mais saudável para você ficar bem, para você se construir de uma maneira mais saudável, tá? Então, o que você precisa também observar, Kelly falou há 5 meses. Sinto muito, viu, Kelly? Vai se cuidando para se fortalecer, tá? Tem Curitiba. Então, pense no caos. Ô, minha irmã, um abraço em você. Eu imagino. Pense no caos mesmo.
Gente, eu tô parando aqui para ler os comentários. Eu gosto. Acho que eu vou fazer uma live de... Você decide o tema. Eu vou abrir, vocês vão botar os comentários e eu vou conversando sobre o que vocês forem colocando. A Ana tá falando, há 14 anos no CLT, depois de terapia e posicionamento, que queria conseguir meu sonho em transformar mulheres, estou fazendo meu alicerce. 5 meses eu estou vendo resultados e muito feliz. É, sobre isso. Você vai se organizando, construindo presença intencional, né, e fazendo as mudanças que você precisa. Nem sempre isso vai ser muito rápido, isso pode levar um tempo, mas você precisa ter paciência e cuidado com você, entendendo que tem uma trajetória histórica de muitos anos de apagamento seu e da sua história. Então, acreditar em você. Isso é uma outra coisa que a sociedade tenta fazer com a gente. É a gente não acreditar na gente mesmo. Então, acreditem que vocês podem. Sim, acreditem que vocês podem construir coisas incríveis. Eu e minha irmã somos de Curitiba. O caos, Kelly. Eu sinto muito, viu? Um abraço em você. Então, um outro ponto para a gente conseguir observar é o alinhamento entre identidade, reputação e resultado. Então, é você alinhar a sua identidade, que é quem você é, os traços que você tem, a cor que você tem, é você aceitar isso, fazer as pazes com isso. Alinhar isso com a trajetória histórica do que você quer que percebam sobre a sua vida profissional. Você alinha isso com o seu resultado profissional. Alinha a sua identidade com o seu fazer. Não dá para você... se constituir como uma liderança negra sem alinhar a sua identidade com o que você faz. Vai ser uma coisa esquizofrênica. Você vai liderar como uma pessoa branca. Você precisa descolonizar a sua mente. Aí você precisa aceitar você ao longo do caminho, olhar para você, validar quem você é, fazer todo esse processo. Quando você alinha isso com a sua identidade, o seu fazer com a sua identidade, você se torna muito mais forte, muito mais autêntica também. E fica muito mais difícil alguém tirar isso de você. Então, alinhe isso. Como é que eu alinho isso com os meus resultados? Vá validando seus resultados, vá trazendo seus resultados na sua voz, na sua fala, no seu dia a dia. E agora alguns caminhos para vocês colocarem isso em prática, né? Primeira coisa, busque aquilombamento. Não dá para uma mulher negra crescer sozinha. A gente já vive em muitos espaços sozinhos, é solitário. Então, busque aquilombamento. Ninguém cresce sozinha. Aceitar, isso, Ana tá falando, muito importante que você disse, se aceitar é o ponto-chave, sim, aceitar-se é o primeiro lugar, é o primeiro ponto, para você poder ir crescendo na vida. Então, e não só isso, você viver bem com você, primeira coisa, né? Busque aquilombamento. Quais são as coisas pra gente colocar em prática, né? Busque aquilombamento, por quê? Porque ninguém cresce sozinho. Então, encontre outras mulheres pretas, busque outra rede de apoio. Seja no seu trabalho, se alinhe com outra mulher preta, seja em outro lugar. Se você vai num evento, se você encontra, almoça, janta, conversa com essas mulheres, se fortalece junto. Então, cuide da sua energia emocional. Então, terapia, espiritualidade, descanso, cuide de você. Você precisa do seu corpo bem para executar as coisas maravilhosas que você já faz e as coisas que você vai fazer ainda no mundo. Então você precisa cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar do seu descanso, cuidar da sua cabeça, cuidar do seu emocional, cuidar do seu espiritual. Cuide de você. Você precisa do seu corpo para executar as coisas, tá? Então cuida dessa sua energia. Coloca isso como uma prioridade também para você. Fortaleça a sua comunicação. Por quê? Porque a sua voz é também uma ferramenta de autoridade. Então... E aí você não... Josi, mas eu não vou falar em grandes palcos. Não precisa. Você pode ter uma voz forte quando você está ali conversando com uma pessoa numa reunião. Apenas 2 pessoas, você e uma outra pessoa. Você pode ter uma voz forte ali num 1 a 1, você pode ter uma voz forte numa reunião, mas tem uma voz forte de posicionamento mesmo. Nossa voz é uma ferramenta, né? Ela não é... Eu até fiz uma live sobre essa questão da voz. A voz, ela é uma ferramenta, né? Ela não é o todo. Ela é só uma ferramenta que vai comunicar ao mundo quem eu sou e o que eu acredito. Então a voz, ela é o condutor, tá? Então alinha também essa voz, fortalece essa comunicação. E uma comunicação fortalecida, ela é resultado também de uma identidade, de um autoconhecimento, de uma apreciação pessoal também fortalecida. Um outro ponto é construa a sua reputação. Josi, como é que é isso? Construa a sua marca pessoal e profissional. Qual é o cheiro da sua liderança? Qual é a marca? Qual é o seu registro profissional? Você tem? Tô falando dos números não, tá? Qual o registro profissional? Se a gente fosse falar de cheiro, vamos pro lúdico agora. Se a gente fosse falar de um cheiro, qual é o cheiro da sua liderança? Eu falo que a minha é de canela, porque eu adoro canela, porque canela ela é doce, mas ela também é forte.
e ela faz com que o sistema digestivo aconteça ali de maneira mais rápida, que falo que são muitas das minhas características do que eu acredito como liderança. Então, qual é o cheiro da sua liderança? Qual é o cheiro da sua marca? Né? Como que o seu trabalho ele é visto? Qual o rastro que você deixa por onde você passa? Qual o cheiro que você deixa por onde você passa? Isso tem a ver com construir reputação. Você vai construindo ali aos poucos. Escolha onde você quer estar e com quem você quer construir. Gente, família, a gente nasce ali naquela família. A gente não tem uma escolha quando a gente nasce nessa ou naquela família. Ok, é a nossa família. Mas a gente pode ir aos poucos escolhendo com quem a gente quer estar, com quem a gente quer se relacionar, com quem a gente quer construir. Quem são os nossos aliados? Não precisa ser todo mundo. Esses dias eu tava falando, não sei nem se Rani tá por aí, mas esses dias eu tava falando com uma pessoa e a pessoa dizia assim, Josi, eu não queria atender uns clientes, assim, eu não sei o que fazer, uma mulher negra. Eu falei, você acha que isso é ruim? Eu falei, não, eu acho que isso é um direito seu. Você precisa escolher, inclusive, José, eu estou num momento profissional em que eu me dou ao luxo de escolher quem são os meus clientes. Maravilhoso! Olha, que coisa incrível. Você está nesse momento de conseguir escolher? Escolha, mas vá também aos poucos ali na vida, vendo com quem você quer escolher, com quem você vai se aliar, sabe? Com quem você quer construir. Não dá para construir com todo mundo, principalmente se a pessoa tiver um valor diferente do seu, tá? Fale do seu trabalho em voz alta. Como que eu faço isso? Use as reuniões. Quem é do Instagram, que trabalha no Instagram como a Ana, use as reuniões, use as redes sociais para você contar sobre o que você faz, né? Com verdade, sem pedir desculpas, sabe? Aproveite uma reunião, um feedback, veja um momento oportuno para você falar, ou cria um momento oportuno para você falar sobre o seu trabalho. E você fala sobre ele sem pedir desculpas. Sem pedir desculpa por existir, sem pedir permissão. Você simplesmente fala. E fala isso de uma maneira intencional, ó, apresentando os resultados. Não é um falar sem validação. Sabe aquele falar sem validação, que é um falar banal, que a pessoa fala de si mesma ali, sabe assim? Fala como se... sem nenhum resultado, sem nenhuma demonstração, sem nenhuma validação. Não é sobre isso. É sobre um trabalho já validado. É sobre um resultado que você já entrega. Então, faça isso, sabe? Vá trabalhando, experimentando falar em voz alta. Às vezes não sei por onde começar. Começa em casa. Fala sobre o resultado do seu trabalho com seu marido, com seus filhos, com a sua amiga, com a sua mãe, com aquelas pessoas que estão com você no dia a dia, nas trincheiras com você. O 7º ponto é peça feedbacks e reconheça os seus avanços. Quem não mede não percebe o quanto já evoluiu. Peça feedbacks a pessoas de confiança, não aqueles feedbacks em que... sabe aquela confusão de que quando você trabalha na empresa, a pessoa, em vez de dar feedback, dá opinião. Não, opinião não é feedback. Feedback é sobre resultados concretos. Opinião é uma coisa alheia sobre uma situação. Feedbacks, eles precisam ser focados e centrados no seu fazer cotidiano. Então, feedback ele precisa ser justificado. Ele não pode ser uma opinião do seu chefe sobre uma coisa que aconteceu em um dia de chuva. Não pode. Porque quem não mede o próprio resultado não vai perceber o quanto já evoluiu. Então você precisa reconhecer os seus avanços. Eu cheguei até aqui e eu já avancei até aqui. Eu cheguei sem conseguir me comunicar bem. Agora eu já passei a me comunicar com mais segurança. Cheguei e eu tinha, sei lá, tantos clientes. Agora eu tenho já tantos clientes. Quais são os avanços que você já realizou? Coloca isso no papel. Não estou falando isso para você pedir validação externa, não. É para você validar você primeiro. Porque às vezes a gente faz um trabalho incrível, a gente entrega um monte de resultados e a gente fica esperando com um pratinho na mão, pedindo para o outro que o outro venha validar a gente. Quando a gente está fazendo tudo e muito mais do que o outro me pediu. Não. Você não vai mendigar, você vai ficar mendigando validação. Você valida você mesmo. Você fala pro outro, olha, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tal dia. Eu consegui entregar isso. É com uma voz intencional e estratégica. É isso que você precisa fazer. Falar com posicionamento sobre o que você faz, sobre o que você acredita. Mas você só consegue falar sobre isso quando você consegue olhar o quanto você já evoluiu. Escolha uma mentora, escolha uma pessoa para ser seu espelho, escolha uma mulher negra para você ir olhando para ela, para você ir vendo o espelho, porque isso também faz com que se diminua a solidão da mulher negra. Você vai se sentir menos solitária, tá? Você vai se sentir menos sozinha. Quando você quiser desanimar, você vai ver a outra ali. E se for uma pessoa que você tenha contato, é melhor ainda. Então, entendam que construir uma liderança que seja estratégica, você precisa ser intencional.
Às vezes a gente não consegue ser intencional, a gente precisa ser bem articulado com as ideias, com as intenções. Então, o nosso protagonismo, ele não é sobre perfeição. O sucesso, ele não é sobre perfeição, é sobre coragem, é sobre consistência, é sobre disciplina, é sobre aceitação, é sobre resiliência. Não é sobre perfeição. Eu não falei em nenhum momento sobre perfeição, falei? Não, porque não é sobre isso. É sobre você fazer um pouco todos os dias. É sobre você acreditar no que você vai fazer. É sobre você acreditar no que você já está fazendo. Então não se cobre perfeição. Eu sempre falo, olha, eu não tenho aliança com a perfeição, eu tenho com a consistência. Um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. E aí eu vou construindo um volume de coisas. A perfeição me bloqueia, a perfeição me para. A perfeição faz com que eu não ande, porque eu fico olhando e não acho que eu fico, olha, e nunca vai estar bom, não vai estar mesmo, porque não é para estar. Então é sobre você ter coragem, ter construir um protagonismo, construir uma liderança negra, construir uma vida profissional. Você precisa entender que o protagonismo feminino, negro, ele passa por esse lugar da coragem, da consistência, passa pelo lugar da disciplina, mas passa também pelo lugar do alto amor, sabe? Então, você precisa olhar para essa sua trajetória e falar, aqui tem coisas que são específicas, mas que na minha trajetória eu posso construir estratégias de enfrentamento. E aí você vai construindo, entendendo que você não está sozinha, entendendo que outros vieram antes de você, tem outros que virão depois, entendendo que tem muitas mulheres agora, eu sei que parece que somos poucas, mas somos muitas. Edilene entrou, Tamires, oi Tami, eu acho que é, esse Pires, boa noite. Então, quando a gente pensar sobre liderar, né, do que a gente já falou hoje, para a gente poder ir encerrando, né? O que a gente já falou hoje? Olha, que a liderança feminina negra, na prática, para ser respeitada, para ser influente, para não se perder de si mesma, ela precisa passar por alguns pilares. Ela precisa passar pela observação da ancestralidade, da aceitação da identidade, entender que há desafios específicos da liderança negra, que é a dupla jornada, que é o racismo institucional, que é a síndrome da impostora, a hipervigilância, a solidão, a ausência de referências negras, o medo de errar, a supercobrança, uma régua muito alta, uma identidade diluída em ambientes extremamente brancos e corporativos e referências muito brancas, às vezes até familiares. Né? E essa liderança, você precisa entender que essa liderança ela é plural, então ela é formada por uma variação de corpos, por uma variação de histórias, com um conceito de sucesso também muito variado. Então, o que é sucesso para mim não é sucesso para outra mulher negra. A gente vai ter corpos variados, porque temos variadas formas, variadas tonalidades de pele, variadas texturas de cabelo, o jeito de nariz, variadas histórias. Então, a liderança negra ela é plural, ela não é única, não é uma coisa única. Mas você precisa passar por esse processo de posicionamento da voz, de honrar a sua ancestralidade, de não copiar os modelos brancos, de construir um caminho sem abrir mão de quem você é, de olhar para a representatividade, de fazer muito aquilombamento, de agir de forma intencional, de trazer autoconsciência para você, de se autorizar a agir, de se autorizar a fazer, de não precisar pedir permissão para fazer, decidir e agir sobre a sua vida, de não precisar de permissão do mundo para você ser quem você é. Você não precisa pedir permissão. É você quem dá a permissão para você. Às vezes a gente fica esperando uma permissão. Eu vou dizer para você. A sociedade não vai dar permissão para você. Nem para você crescer, nem para você ter dinheiro, nem para você ser feliz. Não vai dar permissão para você. Nem para você ter saúde. Não vai dar. Para você ter... A sociedade não vai dar permissão para uma mulher negra ter autocuidado. Nunca. Ocupar um lugar de destaque. Ter a própria voz. Não vai dar. O palco... A gente que precisa pegar essa permissão. Eu já dei permissão para mim, então eu vou lá e já ocupo. E usar a sua ancestralidade como uma fonte de história positiva, de sabedoria. E não só como uma fonte de dor. As dores, elas atravessam todas nós. Todas nós. E nisso todas nós já nos unimos. Mas também as nossas histórias, elas são fontes de sabedoria. Elas são fontes de alegria, elas são fontes de diversão. As nossas histórias, as nossas ancestralidades são fontes de estratégia, de inteligência, de potência, de força, de saber. E não de incompetência. Não é sobre isso. Então, olhar para a nossa história também. Ter uma presença intencional. Ocupar os espaços com intenção. Por que eu estou onde eu estou e por que eu faço o que eu faço. Qual é a intenção? Eu sou uma mulher negra, vou poder esse lugar. Qual é a intenção disso?
esse aquilombamento que vai ser essa capacidade de sustentação desse sucesso, desse lugar, porque para as mulheres negras nunca é um lugar dado. Quando você começa a resolver sua saúde mental, você precisa manter ali, porque assim se perde. Quando você resolve que você vai fazer uma faculdade, fazer alguma coisa, realizar um sonho seu, se você não sustenta esse sonho, se você não sustenta esse fazer, ele é elevado rapidamente. Então, a autoestima é construída, mas ela precisa permanecer, porque ela é construída e depois ela se dilui também, porque é tirado muito rápido, eu falo sempre isso. Eu aprendi muito cedo que eu precisava guardar os meus próprios sonhos. E não é só guardar, não, é proteger. As pessoas na sua casa, elas nem sempre vão conseguir entender pelo que você está lutando, o que você defende. A maioria das vezes, mesmo que elas amem você, acontece. Somos pessoas únicas e diferentes, então é um pouco sobre isso. Então, vamos fazer um alinhamento da sua identidade, da sua reputação e do seu resultado. Cuide de você. Cuide da sua energia emocional. Cuide da sua parte espiritual. Cuide do seu descanso. Se coloque em boa conta. Se coloque em autocuidado. Faça as pazes com você, com quem você é. Entenda o que você gosta e o que você não gosta. Fale do seu trabalho em voz alta. Se orgulhe do que você faz. Se posicione, reconheça os avanços que você já fez até agora. Josi, entrei na academia que eu estava assim, agora eu já estou assim. Reconheça os avanços. No âmbito do trabalho, você entrou como? Não conseguia fazer uma reunião com a equipe porque eu me sentia insegura. Agora eu já consigo fazer. Então valide isso. Valide o avanço que você já fez até agora. Vá reconhecendo os seus avanços, porque reconhecer avanços faz o quê? Constrói autoconfiança, constrói autoestima. Quero agradecer a você, porque essa foi a última série, né, da Caminhos da Liderança Negra. Na próxima semana não teremos live, mas na outra teremos, que vou começar a fazer uma live semanal sobre uma variedade de temas, assim. Então quero agradecer a você, dizer que todas as lives vão ficar salvas lá no Instagram, que você pode depois olhar, conferir, enviar para alguém. E você já adianta nas partes que eu vou conversar aqui que eu conversei várias vezes com as pessoas que estão entrando aqui. Marciane, boa noite. Acho que é Davi também entrou aqui, ou é Dávila, eu não sei. Boa noite, sejam bem-vindas. Então, só olhem para vocês, se percebam o lugar que vocês estão, se organizem, se cuidem, se preservem. Ontem, na terça-feira, eu falava que o posicionamento para mulheres negras, ele é um lugar de preservação. Quando você se posiciona na vida, você se preserva. Quando você se posiciona, você se protege. Por quê? Porque quando você faz isso, não vai ser ninguém que vai se posicionar por você, nem posicionar você, nem falar e nem decidir por você. Vai ser você falando, decidindo e dizendo para o mundo e para todo mundo ao seu redor quem você é, o que você acredita e as decisões que você está tomando. É você que vai comunicar ao mundo a sua marca pessoal. É você que vai comunicar ao mundo o que é inegociável para você. Isso no âmbito da família, no âmbito do trabalho, no âmbito das relações, no âmbito todos os âmbitos. Então, quero agradecer a você por ter ficado até aqui. Um cheiro no seu coração, um abraço. Seguimos todas juntas, nos fortalecendo. E quero terminar com uma frase. 2 perguntas para você. E se você parasse de esperar para ser reconhecida? E se, em vez de esperar, você começasse a mostrar o valor que você tem com intenção, o que mudaria na sua trajetória? Se você resolvesse não mais pedir autorização para agir, o que aconteceria na sua liderança? O que aconteceria na sua trajetória? Um cheiro bem grande. Até daqui a 15 dias que vamos ter live também aqui, sempre no mesmo horário, tá bom? Um cheiro em vocês. Muito, muito, muito obrigada. Boa noite. Descansem.